Esse Mazagon Velho veio do lado daquele Marrocos dali, vocês sabem qual? Esse Marrocos que tinha aí pra fora, que veio essa família pra cá, ela morreu um bocado com uma doença que deu aqui, né? Mas ficou um resto deles, que eu digo que começa de mim, que é da minha mãe, né? Que veio nesse embolada pra cá também, que aqui não tinha Mazagon Velho. Mas esses que vieram de lá abriram esta cidade aqui. Aí ficou o nosso Mazagão. Tá vendo? Não foi nós que abrimos, foi uma pessoal que vieram daí de fora, da África. No estado do Amapá, à foz do rio Amazonas, uma pequena vila preserva antigas tradições e festas em homenagem aos santos católicos. A maior e mais antiga destas, a festa de São Tiago, remete às origens da vila na cidadela portuguesa de Mazagão, na costa marroquina, e aos conflitos que levaram os habitantes a abandonar a cidade rumo ao Brasil, para nunca mais voltar. Meu nome é Josiane Calazans de Brito, tenho 28 anos, sou professora de História, sou filha natural de Mazagão Velho. Mazagão Velho é um local onde você consegue respirar um ar puro, você consegue escutar os cantos do passarinho. É uma comunidade que descende dessas origens africanas que os moradores Mazagão africana trouxeram em sua bagagem, esse legado histórico riquíssimo e maravilhoso. E hoje aqui dentro da comunidade é preservado com toda a dedicação. Meu nome é José da Conceição Videira, tenho 48 anos, nasci aqui no Mazagão Velho. Sou diarista, como posso dizer, né? E eu também faço parte do movimento que protege e preserva a cultura aqui em Mazagão Velho. E a minha vida é essa, né? Um pouco trabalho, um pouco fala sobre a cultura para alguém. E assim a gente vai levando, né, a vida. Eu me chamo Rosicema Viana Barreto. Sou de família tradicional da vila de Mazagão Velho. Antigamente, Mazagão Velho era Nova Mazagão chamado. Por que Nova Mazagão? Porque veio do Mazagão da África. Nossas famílias vieram da África devido a uma guerra santa que aconteceu na África entre os muçulmanos e os católicos. E devido ao grande desgaste real que houve lá, entre mouros e cristãos, o rei de Portugal, Dom José I, teve que evacuar a cidade, teve que mandar muitas famílias saírem de Marrocos, onde vieram, em 3 navios, em 3 caravelas. As pessoas eram praticamente portuguesas, né, de uma colônia desativada dentro do território africano pelo governo português, né, e as pessoas já vieram, né, para povoar algumas colônias que tinham sido preparadas para recebê-los. Elas trouxeram consigo uma coisa muito forte, que foi a força cultural, né? Então aqui elas reviveram muitas coisas quando chegaram aqui, né? E isso foi ficando, né, no sangue da população. Aqui dentro da comunidade, as manifestações são fortes, tanto é que Mazagão é considerado o berço da cultura do estado do Amapá, por esse riquíssimo calendário que tem das manifestações culturais, que vai de janeiro a dezembro. Mazagão já foi grande, já ficou Gito, já está ficando grande de novo. Isso aqui é São Tiago. Isso aqui é Menino Jesus. Esta aqui é a Maria Menina, que a gente chama, essa aqui. Tudo quanto é santo, né? Isso aqui é Jesus Tadeu, isso aqui é Santa Maria, isso aqui é São Joaquim, isso aqui é Santa Ana, isso aqui é São Lázaro, Nossa Senhora da Piedade, são 2. Aqui é a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Santa Luzia, Aparecida, São Sebastião. As famílias que aqui moravam, elas tinham devoção por santos, por imagens, e a cultura é isso. Tanto é que cada santo é uma devoção.
Inicia com a festa de São Gonçalo, que é no dia 10 de janeiro. É um protetor, no caso, das mulheres ex-casadas. Eles estão aqui todos os anos e não é só uma festa, não é só um dia, são anos se preparando, tem um ano para se preparar para cada festa. Então, a cada manifestação cultural que tem, você vê esses traços, essa coisa brilhante que acontece. Ao longo do tempo, muitas coisas foram se perdendo. As pessoas acabavam morrendo e levando com eles, né, o que a gente tinha de mais forte, que é a cultura. A cada dia, nós estamos perdendo uma biblioteca viva. Infelizmente, eles estão levando consigo essa história, essa cultura. Existem festas aqui dentro da comunidade que não existem mais. Então, a gente percebeu isso, graças a Deus, com o tempo, né? E algumas coisas a gente sentou aí com um grupo de jovens para a gente tentar, né, formar uma equipe, para a gente tentar buscar isso, resgatar algumas coisas que já estavam perdidas, né, para a gente dar continuidade nisso, para não deixar isso, né, morrer depois de tanto sacrifício. Hoje, o nosso objetivo aqui mesmo é preservar e dar continuidade, né? É uma preocupação que a gente teve há 20 anos atrás, né? E graças a Deus a gente teve muito êxito durante esse tempo todo que a gente está nesse trabalho aqui, arrumamos muita parceria. Então nós conseguimos ganhar um espaço aqui, comprar um terreno, construir uma barraca que pudesse ser uma barraca própria da equipe, onde a gente pudesse deixar e fazer tudo aquilo que a gente tinha no pensamento para fazer, né, para que se pudesse trabalhar essa cultura com a criança, com o jovem, com o pessoal da melhor idade, com todo mundo aqui, não importa se você seja daqui ou não. Somos negros vindos da África, trazemos força e muito amor. Eu sou negra, canto marabá, danço, batuque, bato tambor. E muitas dessas festas, por exemplo, o Marabaixo, ele passou um tempo sem ser apresentado dentro da comunidade, porque antes, em Mazagão Velho, as crianças não tinham acesso, como a gente tem hoje, de você pegar essa cultura, a sua história e passar para outra pessoa, como o nosso mestre Josué faz. Negro, branco ou índio, pois somos todos irmãos. Por que ele faz isso nos dias de hoje? Porque na época dele ele não poderia fazer parte. Ele aprendeu a tocar a caixa de marabaixo, foi olhando, bisbilhotando, né? Porque era tudo assim. Quando uma criança ia para verificar, para ver o que eles estavam fazendo, eles mandavam as crianças se retirar do lugar. Não pode, você não pode estar participando, ficar vendo, não é ainda a tua idade. As pessoas mais antigas, elas tinham um preconceito muito grande com o jovem. Ainda existe isso hoje, né? É que o jovem só leva para o lado errado. Então, a gente não tinha essa oportunidade de estar ali no meio. Não podia pegar num instrumento, jamais. Deus o livre até se pegasse nesse instrumento. Eu tinha um vizinho chamado Menésio, que ele sempre quando estava fazendo uma caixa, ele me chamava de cabeçudo. Cabeçudo, vem aqui ver o seu Memésio fazer, porque ele não é eterno, ele vai morrer e ninguém vai fazer caixa. E eu sempre estava lá olhando. Então, ele nunca mandou fazer, mas ele pedia para mim ficar olhando, até porque era muito arriscado. Mas eu não perdia a noção daquilo, de como ele fazia. Aí veio, né, a necessidade de que a gente pudesse tomar uma atitude. Porque as pessoas acabavam morrendo e levando isso com eles. Aí que a gente montou uma equipe, conseguiu conversar com algumas pessoas que tinham um entendimento já mais claro, já tinha não tinha mais aquele pensamento negativo nosso. E conseguiu trazer essas pessoas, a própria minha mãe, para o meio de nós. Nós conseguimos, debaixo das ceroleiras aqui no quintal, a produzir música. No primeiro ano que a gente mostrou essas músicas no Marabaixo, foi um estouro. Mas isso eu já vinha pesquisando, que já não existia mais nesse Marabaixo. Que a gente pudesse, quando pudesse entrar, mostrasse isso de volta para o povo. Hoje o nosso maior objetivo mesmo é que a criança aprenda a confeccionar o instrumento, né? Depois dessa confecção do instrumento ele aprenda a tocar, né?
aprenda também a cantar, a dançar e principalmente o porquê disso. Por que essa caixa? Por que essa manifestação? Como isso aconteceu? Por que acontece? Por que fizeram isso? Ou faziam isso? Ou por que fazemos isso? Também essa é a nossa preocupação. E não só aprender a tocar uma caixa é muito fácil, mas e aí? O que está por trás disso? Então isso é muito importante que as pessoas saibam disso, né? Conheçam para que possam contar a sua própria história, né, para alguém. Quem tem olhos pretos, só se engana por ninguém. A comunidade se preocupa em preservar essa história, mas se você for aqui no Mazagão Velho e perguntar para essas pessoas que estão à frente de onde vem, não tem. Infelizmente, a nossa comunidade ela ainda necessita muito dessa parte histórica, porque aqui é muita fonte oral. Aqui, fonte oral, a comunidade é riquíssima e a tradição ela é assim. Ela vai passando de geração para geração na parte oral. A parte histórica, agora que começaram a vir alguns livros que estão contando um pouco dessa história, dessa transferência da Mazagão africana para essa Mazagão que atravessou o Atlântico, que aqui chegaram 163 famílias com seus escravos. Foram muitos anos de batalhas, foram muitos anos que esses moradores levaram para constituir aquilo, a essa vila, dar essa origem, essa identidade dentro da comunidade Mazagão Velho. E a minha infância foi isso, foi vendo essa cultura, essa tradição. E a cada vez que eu passo por perto desses moradores com os fios de cabelos brancos, eu sento com eles, eu paro, eu converso. E essas manifestações, titia? Essas imagens que até hoje ainda estão aqui na vila de Mazagão Velho, elas vieram de onde? Olha, quando eu me entendi, elas já estavam, mas o que meu pai dizia é que muitos vieram, quando o pessoal vier lá de Marrocos, eles trouxeram essas imagens. Nessa época tinha uns baús grandes, tudo eles trouxeram dentro desses baús. Esses vieram de lá. Olha, aqui o Bom Jesus, Sagrada Coração de Jesus, São Miguel, São José, Santa Ana. Sabe o que era a padroeira velha mesmo daqui da... Essa aqui que estava lá na primeira igreja velha, então? Era. E esse São Jorge aqui, tia? Quando eu me entendi, ele já tinha. Umas pessoas que mandaram fazer ele em São Tiago, só que ainda não era do meu tempo. Já era do tempo do papai. E a festa mais antiga daqui é a de São Tiago mesmo? De São Tiago. Aí em seguida é Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora da Piedade, a Divino Espírito Santo, Nossa Senhora da Luz. Essas são as festas assim, que eram as tradicionais mesmo, São Gonçalo. São Gonçalo. E até hoje elas permanecem. E o meu sonho foi sempre estudar história, pela grandiosidade, por esse legado histórico que eu vivi, que eu presenciei dentro da minha comunidade. Participava aqui comigo já. Essas pessoas aqui, eles já fizeram muito por essa comunidade e chegou a minha vez de fazer alguma coisa. O Marabaixo é do estado do Amapá, mas a raiz é de Mazagão Velho. O Marabaixo, para nós hoje, ela é uma expressão de sentimentos, né? É um grito de liberdade, de um povo que vivia ali oprimido, que concedeu-se a ele uma liberdade e ele passou a usar o instrumento que muitas das vezes era usado para que ele fosse chicoteado, para que ele fosse até mesmo morto, né? Esse instrumento, ele pode ter servido para uma coisa ruim para eles no passado, mas a partir daquele momento que houve essa publicação de sua liberdade, ele começou a servir para que eles pudessem expressar, né, através da música, o seu sentimento. O sentimento de uma população que era oprimida, né, no passado. O nosso santo é muito forte, ele é nossa inspiração. Pra dançar o marabaixinho é só dançar.
sabe-se que é um povo que veio, né, e com ele trouxe sua história, e aqui ele reviveu esses momentos. Agora, por que ele reviveu isso, né, de onde ele trouxe? Sabe que se foi do país, né, não daqui, mas trouxe com ele, né, na sua viagem. E aqui só fez expressar. Joga uma vez pra gente. Marabate é cultura, riqueza desse lugar. O Raízes do Mar Abaixo vai cantar para mostrar. O Raízes do Mar Abaixo vai cantar para mostrar. Meu anel caiu do dedo, retiniu mais de uma hora. Você diz que amor não deixa, mas o meu deixou-me agora. Você diz que amor não deixa, mas o meu deixou-me agora. O povo que veio para cá mesmo foi os portugueses e os africanos, porque esses portugueses trouxeram seus escravos para trabalhar para eles, continuar trabalhando. Então houve essa mistura muito forte entre africanos e portugueses. Então eles foram as primeiras pessoas a povoar isso aqui. Não foi só os brancos que chegaram aqui, eles vieram, mas trouxeram seus escravos. E essas pessoas acabaram se misturando e acabaram convivendo, né, juntos até hoje. Antes da alforria, né, dos negros, eles não participavam da festa dos brancos. Eles participavam assim, isoladamente, então para servir os brancos na hora que era necessário. A partir de 1888, quando a escravidão já tinha acabado em Mazagão Velho, começou a realizar-se em Mazagão Velho todas essas festas profanas e religiosas. Os negros que tocavam caixa, os negros que batiam os tambores, os negros que dançavam, os negros que cantavam, que alegravam. Mazagão Velho hoje é uma comunidade negra. Quem resistiu ali foram esses negros. Hoje o Mazagão, ele é pode dizer, uma mãe de coração muito grande, que abraça, né, todas as pessoas que chegaram aqui. Até porque aqui veio tanta gente, né, de diferentes lugares, e aqui se colocaram, aqui permaneceram por muito tempo, né, e alguns se mantêm até hoje. Né, então, podia ter o índio, podia ter o negro, podia ter o branco, podia ter o mestiço. Então, vários povos aqui se juntaram, né, para manter isso aqui, povoar isso aqui. É uma comunidade resistente, é uma comunidade guerreira. É uma comunidade que eu admiro, que eu amo muito. E eu tenho orgulho de dizer, eu sou filha de Mazagão Velho. Podem me chamar que eu sou papa conserva, mas eu sou filha daqui e eu tenho honra e orgulho de fazer parte dessa história. Você acha que o povo português que estava lá na cidade queria ir embora? Nem que ele não quisesse, eles foram obrigados a vir embora. Porque ali não ia mais dar certo para ninguém ficar. Porque o povo lá o país é muçulmano, não tem jeito. E dali existia um sacrifício deles, se eles ficassem lá. Ou a morte de todo mundo. Porque quanto mais o tempo ia passando, né, mais muçulmanos vinham, né, lutando do lado dos outros. Como o governo português não teve como sustentar o conflito dentro do território africano, então ele resolveu desativar essa colônia portuguesa que era dentro desse território, né, que era totalmente muçulmano até hoje. Então ele desativou. Como o Brasil nesse tempo estava nesse processo de colonização, essas famílias vieram para Portugal. De Portugal vieram ao Grão-Pará. Né? Como já havia essas colônias sendo preparadas de um projeto chamado Projeto Pombalino, que era do Marquês de Pombal, para proteger até mesmo a costa da Amazônia, as nascentes do rio. Então, Mazagão foi uma delas. E para cá vieram 163 famílias, né, que vieram, né, ocupar essa colônia e dar né, uma administração. Essas assembleias foram dos primeiros habitantes que veio da África. Foi da igreja velha de desenterraram, colocaram aqui dentro. São 2 Mazagão. O primeiro é em Marrocos. O Marrocos da África. Escolheram Mazagão Velho para começar a nossa cultura. Até hoje, por isso que nós
É a nossa tradição. Até que eles vieram parar aqui em Mazagão Velho, aí eles começaram a fazer a igreja, acharam as pedras, eles pegaram pedra e óleo de baleia para fazer essa igreja, aí tinha pessoa morrendo, aí eles não tinham como fazer, aí, então decidiu enterrar eles, então eles deixaram, aí chovia, aí ficava tudo espalhado. Foi assim que no dia a terra ficou assim. Aí eles cavaram até que acharam esses ossos. 23 de janeiro de 1770. Foi o dia que essas famílias desembarcaram nessa colônia. Há 40 e poucos anos isso não era comemorado mais aqui no Mazagão, né? Porque houve uma transferência de sede de município para outro lugar. Então as pessoas acabaram, pode-se dizer, não levando, arrancando isso do povo mazaganense. Conquistamos isso de volta para cá, para Mazagão, né, porque é uma festa da comunidade e do povo de Mazagão Velho. Quanta luta, mas principalmente quanta união houve entre as pessoas, as gerações que foram passando, para chegarmos hoje, né, as crianças, os jovens que temos hoje, ao longo, é claro, vão aprendendo um pouco com a história, os nomes que vão se destacando, que ajudaram a construir a cidade. Eu faço parte da família Jacarandá, eu sou bisneta de Olga Valente Jacarandá. Eu sou um dos coveiros aqui do Mazagão Velho, mas, sinceramente, amigo, quando não se vai, entendeu? Fica aquela faia, aquela falta, entendeu? Imensa. E ela é, sabe, até hoje, para sempre, o amor do Mazagão Velho. O exemplo, entendeu? Dessa cidade que hoje está completando 242 anos, né? Ela foi uma colônia preparada para isso, praticamente uma fortaleza, onde só eles poderiam ficar. A partir do momento que isso estava pronto, eles começaram a querer, né, expandir o cristianismo. Foi aí que houve a resistência. O povo muçulmano ele veio ao contrário disso. As famílias que vieram parar aqui no Mazagão, elas começaram a reencenar esse conflito entre as duas religiões, passo a passo. E isso acontece até hoje. Nesta festa existe a representação da guerra santa entre eles, que é a batalha entre mouros e cristãos, onde tem a lenda, fala que apareceu um cavaleiro anônimo lutando a favor dos cristãos. E esse cavaleiro anônimo, eles deram o nome de Santiago. Eu trabalhei na festa Santiago muitos anos, desde quando a minha mãe era viva. Ela ajudava a confeccionar a vestimenta dos mouros cristãos, dos figurantes todos. E eu cresci junto com a minha mãe também, aprendendo a fazer tudo o que ela fazia. E hoje, como eu não posso mais fazer o que fazia, que eu aprendi com a minha mãe, eu passei para minha filha, a Fábio.
A figura de Santiago, ela tem as cores específicas da roupa verde e branca. A cor verde significa a nossa natureza, nossas matas. O branco significa a paz que os cristãos pediam que houvesse entre mouros e cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juro pela cruz da minha espada, se eu não vencer essa batalha, serei morto e degolado. Para mim é uma festa que me toca muito, sabe? Que me emociona muito. É uma festa que mexe com o meu coração, porque ela traz toda uma tradição dos nossos antigos, nossos antepassados. A festa Santiago, ela teve algumas mudanças, mas por culpa nossa, que deixamos essa mudança acontecer. Antigamente, quando a festa era encenada, os dois cavalheiros, São Tiago e São Jorge, eles vinham com a venda no rosto, porque eles eram dois cavalheiros anônimos, então ninguém conhecia eles. Porque eles poderiam sair daquela colônia e planejar as coisas, quando eles iam para os conflitos, eles eram com o rosto coberto totalmente. Então ninguém sabia quem era. Então automaticamente eles podiam sair dali e observar o lado muçulmano, o que eles estavam planejando para recebê-los. Então, quando a festa começou em si aqui em Massagão Velho, essa encenada, ela tinha essa essência de manter os dois personagens com o rosto coberto. E isso que era importante disso, era manter o real vivo. Mas aí veio os flash, as câmeras, eu vou mostrar o meu rosto, vou tirar esse negócio. Então aí vai se perdendo essas coisas, no qual poderia ser mantido. Então a dança do Guaminê já é muito pouco, já não há tempo para isso. Então isso vai se perdendo. E no futuro, o que não vai dar tempo de fazer mais? Com certeza, a encenação da festa. As equipes Moura e a equipe cristã e a equipe Moura vão atrás. Na volta vamos ter mais um episódio. Eu sempre dizia, quando eu era criança, ninguém assistia a batalha, porque a gente tinha medo. Porque era tão bem feito que ninguém conseguia ficar. Nem uma criança de 10 anos para baixo não assistia isso porque ele tinha medo mesmo. Eles faziam aquilo com prazer, com amor. E causava medo mesmo. Eles faziam de uma coisa tão bem feita que você acreditava naquilo. Então isso é que falta hoje. Vamos aplaudir, pessoal! Vamos aplaudir! Não se pode misturar a lenda com fatos. O que aconteceu, aconteceu. Então, geralmente, quando as pessoas chegam perguntando sobre a lenda tal, vamos voltar sobre a festa de Santiago, me fala da lenda do Bobo Velho. Então, o Bobo Velho não é uma lenda, ele é um fato, aconteceu. É uma passagem no conflito que ele aconteceu. Então, eu não posso considerar isso como uma lenda. Existem muitas lendas, existem muitos mitos, que as pessoas acabaram criando isso. Personagens, talvez até para manter viva a própria cultura, acabavam criando um personagem para manter isso vivo, ou então para fugir daquilo, acontecimento triste que tinha acontecido muitas das vezes. A festa de São Tiago, que é uma lenda, é uma tradição de um soldado anônimo que lutou heroicamente ao lado dos cristãos. Eu me pergunto, esses episódios, essa venda das crianças, essas armadilhas, a morte do Atalaia, o Bobo Velho sendo apedrejado, o baile de máscara, eu penso que essa pessoa que fez essa lenda, que levou, foi uma pessoa que passou tudo isso lá. E a festa de São Tiago? É lenda, é fato? São fatos. Aconteceu. Tudo que é contado ali aconteceu. São momentos do conflito entre as duas religiões, a religião cristã e a religião muçulmana. Então, são passagens do conflito que eles começaram a lutar em defesa da sua religião e tiveram vários momentos nesse conflito. Então, esses momentos eles são contados em parte. Por isso que cada um personagem daquele é um fato, aquilo aconteceu de verdade.
Você acha que Mazagão mudou muito desde o início? Está mudando agora? Como que é essa questão de mudança, de progresso aqui no Mazagão? Essa mudança ela é constantemente, né? É constante. O que preocupa a gente é que essa mudança, às vezes, ela acaba ultrapassando aquilo que a gente tem para mostrar, que é a força cultural, né? Quando esse progresso chega, ele vem trazendo outras coisas que praticamente não tem nada a ver, né, com aquilo que nós temos. Mas o culpado, às vezes, é nem culpa o progresso, é o próprio povo, que acaba, né, se ligando às coisas dos outros e acaba deixando o dele de lado. Por que a minha preocupação é pegar a criancinha para começar a fazer essa atividade? Porque senão, se ela crescer, ela vai ter vergonha de fazer isso. Então, o momento é esse, quando ela está de 5 anos já para cima. Então, pegar essa criança e começar a manter ela aqui num lugar exclusivo, fazendo justamente isso, né? Aprendendo a tocar, cantar, dançar, deixar ela livre para fazer isso, para manter, para que ela lá na frente ela não sinta vergonha da sua própria raiz. Qual o seu nome, garotinha? Liadiane Ramos. Quantos anos você tem? 10. O que você faz aqui dentro da comunidade Mazagão Velho? Danço com ela, parte. Eu falo que eu sou rica. Eu sou rica na parte cultural, na parte histórica. Por esse imenso calendário religioso, por esse imenso calendário histórico que eu carrego comigo. Que eu falo que Mazagão é uma terra querida que eu não esqueço jamais. É um berço da cultura e também é dos nossos ancestrais. A minha maior vontade era conhecer a África, né, e saber um pouco da cultura de lá. Mas nunca tive essa oportunidade. Você já pensou como que seria você ir lá na África e aprender tudo isso para si mesmo? Eu já pensei. E eu já falei que eu vou. Você já parou de pensar como seria lá em Marrocos, aonde originou esse povo? Quais as lições que poderiam aprender lá com eles? Eu gostaria de até um dia poder chegar lá, para ouvir de alguém, né, como eles verem isso, né? Até porque uma coisa que eu sempre falo para pouca gente, que a festa de São Tiago ela é feita no ponto de vista dos cristãos, né? Até porque o conflito era com os cristãos e para cá não veio nenhum muçulmano que ele não era o doido, vindo no meio deles. Então eles contaram no ponto de vista deles, né? E eu queria, inclusive, não mudar isso não, mas queria entender, né, aonde foram esses pontos, aonde os muçulmanos tiveram êxito, aonde os cristãos tiveram êxito, aonde tiveram erro, né? Porque se a festa ela é feita no ponto de vista dos cristãos, eles vão contar só em favor deles, não dos muçulmanos. E se alguém for dizer para você, te dar a oportunidade de ir lá para Marrocos para conhecer tudo isso? Eu ia. Né? Mesmo com toda a turbulência, eu ia. Né? Que a minha vontade era ver essa fortaleza, era né, que alguém me passasse um pouco, se alguém lembra disso lá, se alguém passou isso para alguém lá, como foi esse conflito. Eu até brinco, será que isso é verdade que estão contando para nós? Existiu mesmo tudo isso dentro dessa cidade? Então, assim, seria uma honra, tanto que eu iria levar um pouco do conhecimento que eu tenho, do que a gente vive aqui dentro da comunidade, para lá. Então, José, bora para Marrocos? Olha, rapaz, não brinca. Tô falando sério. Bora? Bora. Sério, bora. Vamos. A gente vai. Vamos. Só marcar que eu estarei lá. Então, essa é a proposta. Eu, na Semana Santa, a gente arruma as malas. Sério? Olha a Olga Jacarandá. Tua neta aqui vai fazer história. Ou seja, já sou uma história, já conto essa história, eu vivo essa história, então eu sou história, eu faço parte dessa história. E eu vou fazer parte dessa história indo para Marrocos. E eu carrego nessa minha bagagem ela, Olga Valente Jacarandá. Eu tenho certeza que ela vai estar me olhando. E todos os meus conterrâneos que não estão mais aqui, que sempre falaram, né, sobre essa Mazagão africana, essa Mazagão que fica no outro continente. E só era insônio isso para os mazaganenses.
curiosidade ela é grande, ela vai comigo. E eu vou tentar fazer o máximo para fazer umas ligações de algumas coisas aqui que a gente imagina, como foi, como é, né, e como será daqui para frente, depois dessa viagem. Quando eu entrei naquele avião, foi naquele momento que eu acreditei que eu iria ir para a terra dos nossos ancestrais. Só nunca gostei de andar por cima, lá nas nuvens, né? Isso aí é o único receio que eu tenho, né? Eu quero muito, muito encontrar, na verdade, essa história. A história de Mazagão Velho, eu sei que começa lá. Ladies and gentlemen, Italian welcomes you to Casablanca. Eu imaginei assim, poxa, se hoje, com a tecnologia, a gente demorou tudo aquilo para chegar ali, você imagina essas pessoas quando saíram dali, né, para chegar no Brasil. Quando eu me deparei com aquela muralha gigante e eu saber que ali começou a minha história, a minha origem, eu olhei para trás e falei, aqui não está só a Josiane com o Josué, mas nessa bagagem está vindo o povo de Mazagão Velho. Dois tempos diferentes. Avant les Portugais sur place, s'appelle Breja. De temps portugais, s'appelle Mazagão. Maintenant, je s'appelle El Jadida, la nouvelle ville, la ville neuve. Et les Portugais, ils ont sorti d'ici en 1769. Ils ont arrêté les Portugais ici 250 ans. C'est sur l'ancienne salle d'armes. Et après, devenu un réserve de l'eau. Essa hospitalidade deles, essa recepção que a gente teve por lá. Em cada lugar que a gente ia, parece que a gente era assim, uma grande celebridade estar ali. Então, a você chegar a algum lugar e perguntar se é do Brasil e dizer que é do Brasil, que é do Amapá, que é do Mazagão. Brasileiro, né? Quando você chega num lugar que você altamente se sente estranho, mas
Quando você entra, a pessoa pergunta de onde você é e ele se sente tão feliz em receber você e já oferece um chá a você, né? Então você vai ver que parece que essa pessoa é da sua família. Déjà, il connaît l'histoire des Portugais avec les Marocains, hein. De la guerre portugaise, marocaine. Les Portugais ils sortent, donnent la porte de la mer ici, ils partent au Brésil. Au Brésil, il a fait une petite ville, il s'appelle Mazagao. Estou me colocando na pele dos mouros, né? Na pele desse povo que foi praticamente oprimido, né? A questão dos seus hábitos, forçado a ter uma mudança na sua religião, na sua história, na sua cultura. Então hoje eu estou me colocando na pele deles, né? O quanto isso foi, né, trágico para eles. Salam alaikum. Salam alaikum. Sim. Alaikum salam. E a gente acabou vendo uma caixa. Eu vi os detalhes que ela tinha, idêntico às que a gente faz aqui. Então, como a relação ela é forte de algumas coisas que aqui existem dessa cidade, desse país, né? Que relação grande que tem com o Mazagão. Tem tudo a ver com a nossa caixa do Marabá. Quantas pessoas morreram aqui construindo isso para manter esses caras no poder? Quantos ancestrais da gente perderam suas vidas ali naquela construção? Porque aquilo ali, quando você observa, aquilo com certeza foi um trabalho brutal. E é um momento de relembrar, reviver, rememorar nossa história. Nossa, que lindo. Aqui está o nosso amigo Josué. A emoção a cada dia bate, é mais forte. É um sentimento que isso aqui era um sonho que ele sempre teve, de vir até aqui em Mazagão. Aquilo ali você vê até onde vai, né, a ganância do ser humano, né, de invadir o lugar dos outros e querer ser dono daquilo que não é dele, né, impor uma coisa que não é o costume daquela comunidade ou daquele lugar ou daquele país. Aí você se pergunta, por quê? Em busca de quê? Ça, c'est là pour la mer, c'est pour là pour sauver les petits gabons. Pour te demander. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا. É só vivendo, só sentindo, só pisando, só estando aqui nesse mundo. Aí aqui é a nossa saída. Nossa Senhora. E o que é mais impressionante, sabe, é que parece que eu trouxe todas essas pessoas que hoje não estão mais conosco, mas foram pessoas assim que sempre batalharam por aquela cultura, por aquela comunidade, e sempre eles colocavam, né, que foram famílias que vieram da África.
E o destino deles foi Mazagão Velho. De Mazagão em El Jadida, pra Mazagão no Amapá, revivemos nossa história, agora vamos contar. Revivemos nossa história, agora vamos contar. Tanto a Josiane quanto eu, a gente tinha um objetivo, né? Não só de ir a Mazagão visitar e conhecer, mas sim também produzir alguma coisa, né, que a gente imaginasse. Caminhos de volta, de Mazagão Amapá a Mazagão Africana El Jadida. Mazagão, és o berço da cultura. Teu povo clama a sua história e devota a sua fé. Teus registros estão nas fontes orais. Nossas memórias são tuas referências. Sua identidade é nossa cultura. A nossa missão é passar esses conhecimentos que nós adquirimos. Vai ser através do livro que vou estar escrevendo para dar esse retorno para a comunidade, porque existem livros que falam sobre a nossa história, falam sobre toda essa nossa trajetória, mas não na visão de 2 filhos mazaganenses. Eu falo que antes eu participava muito dos cortejos, dançando marabaixo, cantando marabaixo. Mas hoje eu me vejo, eu tenho a obrigação de estar naquele cenário para fora. Eu tenho que estar fora daquilo porque eu preciso escrever aquela história. Eu preciso estar registrando esse momento. Então, já que a Josiane tem a habilidade de escrever e a gente também tem aquela habilidade de fazer a música, por que não fazer uma música? A música ela vai mais fundo, ela atinge mais rápido, né, o ser humano, ela vai mais fundo na consciência do ser humano e por que não fazer uma música falando, né, daquele povo e da nossa viagem. Eu acho que qualquer mazaganense ele sempre teve esse sonho de ir até essa outra Mazagão, de onde vieram nossos antepassados, né, porque a gente ouvia as pessoas falarem muito, mas a gente então sabia da nossa realidade e não sabia da realidade do povo marroquino. Então o fundamental disso era que a gente também pudesse ouvi-los e ver essa realidade deles. Algumas questões que talvez eram malditas ou, né, mal faladas, e então a gente acabava julgando de uma forma diferente, né? E quando você vai e vive essa realidade, você vai ver que as coisas eram muito mais diferentes do que a gente imagina. Eu digo que foi o pontapé fundamental dessa viagem, foi esse contato, indo até a nova Mazagão lá, como era, né, El Jadida hoje, e poder ouvir aquele povo, né, e sentir que ele é um povo, sim, é humilde, hospitaleiro, educado por cima de tudo e religioso. Então eles só apenas defenderam a religião deles, defenderam, né, o gosto pessoal deles, que isso é um direito de cada um. Então hoje eu vejo que a Festa São Tiago ela precisa sim, não que seja mudada, mas que passe por algumas formas, né, de encenação, né, para que essas mensagens ela venham em seguida dessas encenações, para também mostrar para eles que a gente mudou o nosso pensamento em relação a eles, com todo o respeito, né, à religião, à cultura, e o modo de vida deles. Isso trouxe uma nova dimensão para a nossa história. O ponto de partida tem que vir de nós, porque a gente tem que levantar a bandeira da cultura, dessa tradição, dessa fé e dizer para nós mesmos, nós somos mazaganenses e isso aqui faz parte da minha história e foi por lutas, foi por guerras, foi por sonhos, foi por realidade que isso aqui aconteceu. Então toda essa herança cultural, esse legado histórico que nós vivemos, que nós convivemos com isso nos nossos dias, é parte de uma história de um povo que veio de tão longe para o Brasil. No fundo, naquela lenda, naqueles episódios que acontecem dentro da festa, tinha um pouco de história. Foi alguém que viveu aquilo, que presenciou aquilo e chegou ali para contar um pouquinho da história. Mazagão Velho, como diz a dona Maria Barriga, já foi grande, ficou gito, agora está ficando grande de novo. De Mazagão em El Jadida.
Mazagão